Meus caros, vivam, bem-vindos a este sábado aqui com a minha boinazinha de Portugal. E por falar em Portugal, começamos com 250 figuras não posso ser apalhaçadas, não posso ser. Não socialistas, portanto, direitolas, mas como vamos ver, falsos direitolas que lançam carta de apoio a seguro. Para escrever uma carta era só pôr um selo, eu sei que custa dinheiro, é um selozito e não precisam de a meter na comunicação social. Portanto, qual é o interesse, qual é o objetivo? É levar alguns 250 distraídos, que não levam mais do que isso, atrás deles. Portanto, uma carta de apoio a seguro que já tem centenas de assinaturas, toda a gente assina a carta a seguro. Só que, meus caros, isto são apenas 250 votos. Aqui já ninguém é estúpido. O objetivo desta gente é arrebanhar, é fazer o caciquismo do povo português, que está a isso bem habituado nos últimos 50 anos, mas desta vez vão ter azar porque o povo já não vai atrás dos caciques, o povo não vai atrás dos que ganham alguma coisa direta ou indiretamente com as eleições. O povo decide por si, tem cabeça para pensar, 2 dedos de testa, vamos falar à frente sobre isso, mas estes 250 não vão levar ninguém atrás deles de certeza absoluta, porque o povo já percebeu que o que estes querem é mamar da teta e com medo que a teta se acabe, como vai acabar a toda a comunistação social. Porquê é que vocês acham que todos os jornais, televisões e rádios estão contra a Ventura e fazem uma campanha eleitoral porca, temos que o dizer, contra Ventura? Acham que é porque não gostam dele, que é feio, é a barba que já está a ficar branca? Não, não é, meus caros. É porque eles sabem que se vai acabar a mama. Ventura nunca promulgará uma lei que lhe dê milhões à comunicação social, como eu digo, que está toda falida e, portanto, precisa desses milhões, como o Costa deu aqui há uns anos, uma data de milhões, 18 milhões, à comunicação social. Agora não precisam de 18, precisam de 36 ou até mais, porque está tudo falido. Ninguém quer saber daquilo, porque aquilo está enxameado de gente da esquerda e da extrema-esquerda. Portanto, deixaram de ter leitores. Obviamente, a maioria dos portugueses é direita. 75% talvez neste momento dos portugueses são direita. Por isso é que eu não acredito que haja estas votações doidas em seguro. Se bem que seguro, enfim, seguro é um Calimero zero ou um Tó zero, como lhe chamavam antigamente. O próprio Costa dizia que ele não estava com nada. O próprio Mário Soares dizia que ele era um tipo politicamente inútil. Bom, mas isso eram opiniões do PS, que até são medalhas e não cadastro para o próprio seguro, ou Calimero zero, como eu chamo. Mas vejam, são apenas 250 votos, não são mais. E muitos deles de falsos direitolas. Vejam que alguns nomes que aparecem aqui em baixo, eu dei uma cuidado de ver, alguns são comentecos, são jornalecos, não são jornalistas nem comentadores, são comentecos e jornalecos alegadamente isentos, como um jornalista tem que ser. Aqui se prova a sua isenção. O próprio comentador também tem que ser isento, porque para terem comentadores dos partidos, convidam as pessoas dos partidos para irem comentar no prisma dos partidos, na ótica dos partidos. Ora, um comentador que é pago para dar a sua opinião, e a opinião é sempre contra a Ventura, bom, alguma coisa está mal com a televisão, não é com esse maluco, não é com esse comentador que devia estar internado num hospital psiquiátrico, não, é com a televisão que lhe paga. Portanto, parte destes 250 a não pode ser atrasados, são comentecos, são comentadores, são direitolas falsos, e aqui provam ser esquerdoidos encapuzados, como eu digo, não são direitolas, são esquerdoidos encapuzados, porque quem é de direita, quem é mesmo de direita, não vota nunca num socialista, nunca, mesmo que esse socialista tenha sido banido por outros socialistas ainda piores do que ele, mesmo nesse caso, porque ele nunca deixou de ser socialista, mesmo banido pelo partido, mesmo afastado por Costa e pela sua Ministra da Saúde, uma coisa inacreditável que vamos ver a seguir, que sempre detestou seguro e que agora vem defendê-lo. Ela é que muda de opinião, não é mais ninguém. Seguro continua a ser seguro, não faz mal nem bem a ninguém, é como ao melhoral, não faz bem nem faz mal, é o tal Calimero zero. Quem fez mal e muito mal à saúde foi essa senhora que foi obrigada a admitir-se na sequência de episódios e episódios de saúde negros, nefastos, que hoje estão a repetir e até penso que até estão a aumentar. Portanto, mesmo banido pelo PS, o Seguro nunca deixou de ser socialista, ele nunca saiu do partido, ele nunca se demarcou do Partido Socialista, nunca ouvimos na comunicação social a dizer que não concordava com alguma coisa que fosse propalada pelo Partido Socialista, proposta pelo Partido Socialista. Nunca se viu Seguro ser crítico do Partido Socialista. Portanto, ele é um socialista. Ele não tinha, era o apoio da elite do Partido Socialista na altura, mas ele era socialista. E socialismo só há um,
a este miserável e mais nenhum, felizmente. Um já é demais. E, portanto, meus caros, quem vota num socialista é de esquerda, não é de direita, nem é do centro, é de esquerda. Da mesma esquerda que há 50 anos atrasa e empobrece este país. Meus caros, faço aqui uma publicação da Joana Amaral Dias e apelo uma vez mais aos seus simpatizantes que votem em André Ventura, porque é o único candidato que está perto daquilo que Joana Amaral Dias pensa e da sua inteligência. Diz ela, nunca mais haverá neve na Serra da Estrela, e foi buscar algumas publicações em que diz a Serra da Estrela pintada de branco é uma memória que dá jeito, mas já não existe. Isto foi um comenteco, um jornaleco qualquer, um opineco que dizia isto nos órgãos de comunicação social, uma exclusiva reportagem, já agora do público, não é? Do Jornal do Largo do Rato. Outro dizia a SIC Notícias, como sabem, SIC, Sociedade Irmãos Costa, dizia, neve na Serra da Estrela, autoridades aconselham turistas a regressar a casa. Então, afinal de contas, como é que ficamos? Nunca mais ia nevar na Serra e nós temos neste momento, olhem aqui atrás de mim, é a torre aqui atrás de mim, o ponto mais alto de Portugal continental, que está cheio de neve. Aliás, os acessos estão cortados, os acessos acima de Ceia, onde eu me encontro, porta de entrada da Serra da Estrela, para quem vem do norte e do nordeste, ela está cortada, nem que se consegue chegar ao Sabugueiro, espero que neste momento já se consiga, mas é difícil, quanto mais lá para cima para a Lagoa, quanto mais lá para cima para a Torre, foi o maior nevão dos últimos 20 anos, e dizem estes do público que não, nunca mais vai cair neve na Serra. São os tais apanhados do clima, os tais cientistas que garantem que a ciência é infalível, e se a ciência diz que isto está a aumentar de temperatura de tal maneira que a neve nunca mais cai, é porque é verdade. Meus caros, aqui está a prova. E mais, este deve ter sido o inverno mais frio de que há memória aqui na Serra da Estrela. Pois eu tenho a certeza que quando chegarmos a março, ou fevereiro até, vão dizer este foi o inverno mais quente de todos, desde que há memória, desde o início da Serra, desde o início, que tem 20 milhões de anos, ou desde o início da Terra, que tem 4.500 milhões de anos. Os dinossauros, se vivessem agora, eles morriam de calor, é o que vão dizer estes palhaços. Não posso dizer palhaços, ok? Vejam bem o que são os apanhados do clima, mas é que estes apanhados do clima é que nos fazem gastar milhares de milhões de euros para os governos estourarem como quiserem. Estas taxas climáticas é para isso que servem. A gente farta-se de pagar para o clima e o clima, pelos vistos, está cada vez pior. Eu não entendo. Mesmo quando há frio, é um calor brutal. E diz um dos piores portugueses de Portugal, eu tinha um clube de 4, mas eu estou tentado a inserir um quinto. Os 4 são socialistas, este quinto não é carne nem é peixe, não sei o que é isto. Mas estou tentado a incluir este nos 4, fica 4 mais 1. Diz então Martelo, não posso ser Martelo, Marcelo diz em espanhol, não existe espanhol, existe castelhano, claro, mas enfim, a ignorância é tanta, em espanhol e atira aos nacionalismos, portanto ele não quer ser nacionalista. O pai era nacionalista, foi governador de Moçambique no tempo do fascismo, como dizem agora os atrasados mentais e os palhaços, coitados, os ignorantes apenas. E, diz ele, não há portugueses puros, há portugueses diversos. Bem, eu dou-lhe razão numa coisa, pode não haver portugueses puros, mas mesmo que houvesse, Marcelo nunca seria um deles. E diz Notícias ao Minuto que um homem procurado no Brasil por tráfico de droga foi apanhado em Montalegre. Todos os dias há um que é apanhado, não sei se estão... Todos os dias há uma notícia de um, fora aqueles que realmente são apanhados ou não. Nós nem sabemos. Se calhar são 10 ou 20 ou 30 e outros 200, 300 ou 400 não são apanhados sequer. Mas estão cá todos. E o que eu digo, a minha frase lapidar é sempre a mesma. Procuras um marginal? Pois, procura em Portugal. Estão cá todos. E a minha empresa que desmente as fake news todas, eu desminto as fake news da comunicação social. Tenho mais sucesso do que eles, porque eles desmentem 2 ou 3 mentiras das redes sociais e eu desminto 20 ou 30 mentiras da comunicação social, a que eu chamo comunistação social, porque aquilo é tudo um chorrilho de comunistas, de uma ponta à outra, escardoides, comunistas, socialistas, extrema-esquerda, sei lá, tudo da ditadura do proletariado. Os democratas da ditadura do proletariado. E então dizem eles que Rui Cristina deu emprego à irmã, arranjou-lhe um tacho, foi isto que foi propalado, não nas redes sociais mentirosas, mas sim nos jornais
íntegros socialistas, nas rádios íntegras socialistas e nas televisões socialistas, que Rui Cristina, o presidente da Câmara de Albufeira, do Chega, afinal, ele deu emprego à irmã, arranjou-lhe um tacho na própria Câmara Municipal. Mas é mentira, porque Rui Cristina o que fez foi 0. A irmã e mais 6 pediram ao abrigo da mobilidade especial, pediram para passar para a Câmara de Albufeira. Eles já trabalhavam na Câmara de Loulé, que também é no Algarve. Trabalhavam ela mais 6 na Câmara de Loulé e pediram para, ao abrigo da mobilidade especial, que está na lei, para passarem a trabalhar na Câmara de Albufeira. Não é definitivamente, é por um prazo. E foi concedido. E, portanto, eles deixaram de trabalhar numa Câmara e estão a trabalhar noutra. Não houve nenhum tacho para ninguém, não houve uma criação de um posto de trabalho, ninguém foi promovido, a irmã dele não ganha um tostão a mais do que ganhava. Estão a ver como é que são estas fake news dos jornais íntegros socialistas, das televisões íntegras socialeiras e comuneiras? É isto, é só asneiras. E o sindicato revela mais 2 mortes por atrasos do INEM e um caso de uma criança que esperou 3 horas. Ora bem, meus caros, continuamos a deixar morrer os portugueses. Mais 2 casos, não sei se é verdade, mas aparece aqui na comunicação social. Já sabemos que não quer dizer que seja verdade e cada vez menos. Mas temos que dar de barato. Algumas coisas que aparecem nos jornais são verdade. Algumas. E esta, de certeza, que não deve ser totalmente mentira. 2 mortes por atraso no INEM e uma criança que esperou 3 horas. Isto vem em declarações. O Rui Lázaro acrescenta que há dezenas de ocorrências. Vejam bem, para além destes 2 casos, há dezenas de ocorrências em que o INEM não cumpriu os tempos estabelecidos e, portanto, em alguns não há, enfim, grande prejuízo e noutros é tão simples como morrerem pessoas. É tão simples como isto, mas é assim que nós salvamos o SNS. Se deixarem morrer os portugueses todos, eu garanto que o SNS nunca mais tem problema nenhum de atraso. Ora, meus caros, isto foi na passagem de ano, isto que está aqui, que eu não vou pôr porque cortam-me o vídeo, já uma vez pus e cortaram-me, são aqueles disparos para o ar. Isto é tirado da SIC Notícias, da Sociedade de Irmãos Costa. Portanto, ninguém põe isto em causa. A mesma Sociedade de Irmãos Costa que paga ao polígrafo para dizer aquelas mentiras, aquelas reportagens, aqueles estudos. E então, isto foi na passagem do ano, 31 para 1. Hoje é dia 24 de janeiro. Disseram que identificaram 30. De início eram 30. Afinal, parece que foram só 4. Há uma ligeira diferença entre 30 e 4. Não sei como é que se consegue fazer uma confusão entre 30 e 4. É substancialmente diferente. Mas eles fizeram-na. Eram 30 e afinal são só 4. E mesmo desses 4, o que eu pergunto é onde é que eles estão? Onde estão detidos os 4? Onde estão as armas de guerra deles, desses 4? Continuam na posse deles para voltarem a disparar quantas vezes quiserem na via pública, essas armas? E, vejam bem, o Arruda foi a um jantar mascarado, um jantar com uns tipos, e foi mascarado para não ser reconhecido, com os tais 1143. É o crime que se vê na TV. Foi o maior crime que aconteceu em Portugal, acho eu, nos últimos 50 anos. Foi um tipo, que era deputado do Chega, que foi a um jantar de uma organização qualquer, que não é organização nenhuma, é um conjunto de pessoas, amigas, uns disparates quaisquer, foi a um jantar mascarado. É um crime. Bom, desse jantar, em que foram detidos 50 e tal pessoas, só 3, salvo erro, 3 ou 5, não estou bem certo, é que ficaram detidos em prisão preventiva. Penso que foi 5, desses 40 e tal ou 50 e tal. Bom, mas então o Arruda foi a esse jantar mascarado, isso foi um crime de lesa pátria, não sei se isso dará prisão perpétua ou até pena de morte, não faço ideia, porque eles são contra a prisão perpétua e contra a pena de morte, desde que não esteja ninguém do Chega envolvido. Se tiver alguém do Chega envolvido, isso sim, isso já são a favor da pena de morte e da prisão perpétua. E acho que é até prisão perpétua primeiro e pena de morte a seguir. Ao fim de 1000 anos, 2000 anos de prisão, a pena de morte. Ora, eu pergunto, este crime dos tipos que dispararam as metralhadoras para o ar, toda a gente viu, está aqui neste vídeo, mas eu não posso pôr, como já vos disse, este crime não é ligeiramente mais importante, mais grave do que aquele jantar do Arruda em que ele foi mascarado?
Foi um jantar mascarado. Quem é que morreu? Quantos tiros foram disparados? O que é que aconteceu a seguir? Nada. Comeram, beberam e foram para casa. E aqui? Aqui foram disparadas centenas de balas reais. Não é ligeiramente mais grave isto do que o jantar do Arruda? Pois, mas olhem, não sabemos notícias disto. Do Arruda temos notícias. Disto não temos. Não sabemos onde é que estão os tipos que dispararam, não sabemos onde estão as armas e se vão ser utilizadas outra vez ou não. Ok? É a justiça que temos, que realmente precisa de ser mudada. Mas lá está. Quem é que iria mudar isto? Quem é que iria fazer todo o esforço e obrigar o governo a mudar isto? Seria André Ventura. E será André Ventura. Por isso é que eles se juntam todos contra André Ventura. O que eles querem é que isto continue na mesma. E o seu candidato não pode ser mais do mesmo. Calimero, zero, que fará zero. E, portanto, assegurar que tudo continuará na mesma. É isto que eles querem. Por isso se juntam todos. 250, 320, 480, escrevem cartas. Não precisam de escrever cartas, só precisam de chegar lá no dia, que é 8 de fevereiro, já agora não se atrasem, e ponham lá o votinho, então nele. Não é preciso escrever cartas, pois não? Podem votar sem escrever cartas, certo? Querem escrever cartas para quê? Para levar uns palonços convosco. Voltamos à primeira forma. Já não há palonços. Os palonços querem que você se... E a notícia de ontem foi que o resultado de Cotrim pressiona a liderança dos liberais. Sabe o que aconteceu? Eu sempre lhe chamei o nome que ele tinha, eu acho que se enganaram, porque ele não, para mim nunca foi João Cotrim, foi sempre Judas Cotrim, sempre o chamei isso, os meus seguidores que sabem há anos que o chamo de Judas Cotrim, já do tempo em que ele era o deputado único, sempre o chamei Judas Cotrim, porque estava na cara que este tipo está a trabalhar e sempre trabalhou em política para se beneficiar a si próprio e a sua própria vidinha. Usou a Iniciativa Liberal para isso, usou outra vez a Iniciativa Liberal para arranjar esta reforma dourada a ganhar 30 mil e tal euros lá em Bruxelas, ninguém fala disso, e já está a pensar no futuro, quando sair de lá, o que é que vai ser? Presidente da República. Então, para isso, o que é preciso fazer? Arranjar um movimento cívico, como ele chama, falaremos disso mais à frente, mas falo já, levanto já a ponta do véu, um movimento cívico, não é sílvico, sílvico também fazia, mas andava no meio das sílvas ali a rebolar, não se perdia nada, mas um movimento cívico para trazer aqueles 900 mil... eu ia dizer ingênuos, mas pronto, 900 mil portugueses entretidos. Ele agora vai entretê-los com grupos de WhatsApp, com sites e não sei o quê, entreter aqueles 900 mil. Ou seja, o que é que ele vai fazer? A mesma coisa que Macron fez em França. Era do Partido Socialista, esvaziou o Partido Socialista até aos 2% e formou o seu próprio partido. Aqui está, Judas Cotrim Figueiredo a copiar o Macron. Vai esvaziar completamente a Iniciativa Liberal ao longo dos próximos anos e aparece que o partido dele com os tais 900 mil, ele pensa que tem 900 mil e teve, e até poderá vir a ter mais, e portanto isso é 3 vezes a Iniciativa Liberal. As pessoas que votaram no Cotrim, temos que dizer a verdade, enganadas ou não, enfim, ingênuas ou não, atrasadas ou não, o que é que aconteceu? É o triplo das pessoas que votaram na Iniciativa Liberal. Portanto, vejam bem, ele vale o triplo da Iniciativa Liberal. O que é que vai acontecer? Ele esvazia a Iniciativa Liberal e faz o seu próprio partido. E é exatamente isso que ele já está a tratar a partir de hoje. Grande Judas Cotrim, mais uma vez, não me enganaste a mim. Quem não me enganou a mim também nunca foi Marques Mendes, ou M&M's, como eu sempre lhe chamei. Meleca não. M&M's, Marques Mendes, e seguro está muito agradado com o apoio de Marques Mendes. Mas o que ele não está a perceber é que o apoio de Marques Mendes é só um voto. Marques Mendes não é meio voto. Eu sei que alguns pensam que ele só vota meio voto. Não, é um voto inteiro, apesar de... É um voto, está bem? É um voto. Ele vota como as outras pessoas. Portanto, vota, chega lá e vale o mesmo. E, portanto, vale um voto. Ora, não vale mais. Se este Calimero Zero pensa que atrás daquele voto vão mais não sei quantos milhões, está completamente enganado. Ele espera a sorte grande garantida, bem, mas se calhar só tem mesmo a terminação. E cá está a Marta Temido, muda de posição, vá lá que até disseram na SIC, na Sociedade de Irmãos Costa, que ela que mudou de posição e diz então agora que o voto em seguro é o único possível na segunda volta. Ela, que era uma costista dos 7 costados, e Costa, que não podia odiar mais o Calimero Zero ou o Tó Zero, como ele chamava, agora, e ela sempre disse que aquilo não é aliás, como a filha do Vieira da Silva também diz que, a Mariana Vieira da Silva também diz que nem pensar seguro, é uma coisa que não existe, afinal existe. Têm que comprar o bilhete premiado. O que esta gente está a fazer
é apostar no cavalo vencedor. O que esta gente está a fazer é isso mesmo, é apostar na vitória. Elas pensam que a vitória é aquela e, portanto, apostam no bilhete premiado. Bom, todo o centrão das negociatas e da corrupção a apostarem exatamente no bilhete premiado. Vamos a ver se não ficam só com a terminação, como vimos no post anterior, a ver se os portugueses ainda são tão, não posso dizer isto, distraídos como vocês pensam. E cá está, meus caros, a sondagem dá a vitória à Seguro na segunda volta com 70% dos votos. Só 70%. Meus caros, não estou a perceber. Com o apoio e recomendação de todos aqueles que fizeram de Portugal um dos países mais pobres e corruptos da Europa, ele tem o apoio dessa gente toda, se Calimero Zero não ganhar pelo menos aí por 185%, é uma derrota. E cá está, sobre isto falaremos no próximo vídeo. Cá está Cotrim presidente em 2031. Ele está a trabalhar para a vidinha dele daqui a 5 anos, quando se lhe acabar a mama no Parlamento Europeu, porque já percebeu que ele nunca seria candidato pela Iniciativa Liberal ou Inteligência Limitada, como eu chamo AIL, Inteligência Limitada. Nunca seria candidato. E mesmo que o fosse, ele também já sabe que não é burro nenhum, que nunca seria eleito, porque a Iniciativa Liberal daqui a 4 anos, que é quando falta para a próxima eleição, vale bola, vai valer tanto como o berloque da canhota, ou menos, atualmente. E, portanto, nem a Catarina Martins, nem o Judas Cotrim serão eleitos, nem por um partido, nem pelo outro. Aliás, eu penso que nessa altura já não haverá sequer o berloque da canhota, o bloco de esquerda. E se houver IL, também não vai conseguir meter ninguém, e se meter alguém, não vai ser com certeza Judas Cotrim. Ele não é burro nenhum, fez estas contas todas e disse, bem, eu para tratar da minha vidinha o que tenho que fazer para já é criar um movimento cívico, cá está ele, para dar expressão aos 900.000 votos que teve, marimba-se para a Iniciativa Liberal ou Inteligência Limitada e daqui a 4 anos cá o vemos outra vez a tentar renovar, porque ele não vai ficar presidente desse movimento cívico, ele vai transformar esse movimento cívico num partido e depois vai concorrer outra vez para a Europa, para continuar a mamar os tais 30.000 por mês. É isto que ele quer na vida, é isto que se resume a política e a visão política larguíssima e abrangente e tão de direita que vai votar no Seguro, que é socialista, é nisto que se resume o pensamento político deste grande João Cotrim Figueiredo. Tem um futuro que mete medo.